Olá, olá, olá! Bem-vindos ao meu canal Plantas da Natália. Olha, o meu nome é Natália, quem não me conhece, gosto muito das plantas. Vivo já há muitos anos em Portugal, mas no momento estou de férias na Ucrânia. Estou de férias, mas como todas pessoas viciadas em plantas, claro que não consigo viver sem plantas. E se não tenho plantas minhas aqui, tenho a apresentar plantas das outras. Olha, hoje vou apresentar um vaso das plantas da minha nora. Ela também gosta das plantas. Ela gosta das plantas. Umas plantas lindíssimas, outras nem por isso, mas comigo também acontece e com vocês não acontece. Há plantas que ficam lindas, há outras às vezes em quando começam a ficar assim menos lindas, mas hoje vou apresentar um vaso lindíssimo realmente. Um vaso lindíssimo realmente. Sabem que eu estava a espreitar, estava a espreitar se o vaso tem drenagem. E por acaso tem, porque normalmente vasos assim aparecem mais em cachepó. Mas por acaso tem uma drenagem não é muito grande, só um buraquinho realmente. E eu normalmente nos meus vasos ponho muito mais drenagem. E se compro às vezes o vaso só como um buraquinho, acrescento os buracos. Pronto, este vaso é de cerâmica, é muito pesado. E se calhar aqui por isso é que ela tem só como um buraquinho e não fiz mais. Mas também vejo que o vaso, como um buraquinho, já tem aqui muitas raízes sair. Pronto, é uma dica. Quando é assim, olha, é um sinal que necessita aumentar o vaso, que as plantas já estão muito enraizadas e já querem mais espaço. Pronto, aqui não posso dizer que ele está assim cheio, não posso dizer que é cheio muito, mas realmente, pronto, já tem aqui os raízes sair, vamos ver aqui, os raizinhos sair. Eu acho que eu não vou mexer no vaso, mas para vocês uma dica, se acontece assim, é melhor vocês tirar as plantas do vaso e pôr um vaso um pouquinho maior. Um vaso um pouquinho maior quer dizer um vaso 1,5 cm no diâmetro maior. Não precisa pôr logo no vaso com muito espaço. Porquê? Porque algumas plantas, maioria das plantas, necessitam o espaço um pouco apertado para dar rebentos novos. E daqui, se vocês têm pressa de ter uma planta bem volumosa, não compensa, não vale a pena vocês logo pôr num vaso muito grande. E se vocês, por uma razão, pronto, não querem mudar vasos 2 anos, assim pronto, podem pôr logo no vaso maior e esperar até a planta enche dos raízes e depois vais dar mais rebentos. No caso deste vaso, está aqui as plantas, várias plantas diferentes, e estas plantas crescem com uma rapidez realmente. Pronto, podem pôr no vaso maior, seja como vocês quiserem. Então vamos falar das plantas que está aqui. Estas plantas, quase todas, está aqui 3, eu tenho também em Portugal. Se vocês vão ver os meus vídeos, conseguem ver os vasos bastante grandes, muito grandes realmente. Pronto, menos aqui esta plantinha colorida, que eu não tenho no momento, já tinha, mas resolvi que não quero ter e vendi ela. Olha, vamos falar daqui das plantas. Olha, estas plantas realmente lindas. Estas plantas realmente lindas, eu adoro e vamos falar assim um pouco de cada uma. Vamos falar daqui, acho que esta é a minha preferida. Vamos ver aqui esta. Esta aqui é uma tradescância que chama-se Blushing Bright. Eu não falo inglês, mas em tradução isso quer dizer, como eu sei, noiva envergonhada. Por quê? Porque esta planta, esta tradescância, ou tradescântia, cada um chama como quiser,
Eu gosto de dizer tradescância, mas acho que o nome científico é mesmo tradescantia. Então vamos falar tradescância ou tradescância, não faz diferença. Esta tradescância Blushing Bright é uma que mostra a sua beleza realmente quando está frio. Agora na Ucrânia, como em Portugal, está verão. E minha, em Portugal, já está completamente verde. No inverno ela estava lindíssima, lindíssima, lindíssima. Se vocês vão ver os meus vídeos, eu vou deixar no link na descrição os vídeos com mesmo esta tradescância, para vocês verem a beleza dela. Mesmo quando ela está bela, bela, bela. Ela fica cheia das nódoas cor-de-rosa, cheia das nódoas brancas e violetas. Ela é uma extraordinária planta, porque acho que é muito engraçado que ela muda a cor. Ela realmente no inverno, quando tem temperaturas mais ou menos até 16, até 20 graus, ou um pouco mais, ela fica linda, 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 linda. Uma planta do outro mundo, realmente recomendo ela. É uma planta que tem o tronco bastante grosso, os ramos bastante grossos, carnudos, folhas bastante grandes e cheias das nódoas, como eu estou a dizer, as cores diferentes. Quando começa calor, quando começa a aumentar calor, no verão, no início do verão, ela começa a perder as cores. Ela começa a perder as cores até ficar feia. A minha ficou mesmo feiosa, não tem nada para mostrar, realmente, no momento. E a planta da minha nora ainda continua com alguns restos das nódoas, vejam aqui. Algumas nódoazinhas cor-de-rosa, aqui também, sim. Ela continua ainda linda, mas não tem nada a ver quando ela estava realmente no momento melhor dela, quando ela estava assim toda colorida, colorida, colorida. E muitas pessoas às vezes perguntam: olha, ela está a florir lindo, mas não é a flor que dá beleza a esta planta, esta Blushing Bright, é mesmo folhas. A folhagem é linda e acho que gosto dela. Não estou a dizer que mais do que outras tradescâncias que eu tenho, porque eu tenho muitas e muitas lindas, mas ela é diferente, ela é completamente diferente das outras tradescâncias. É uma tradescância normal, eu não vou chamar ela tradescância suculenta, porque aqui outra que eu tenho é mesmo suculenta, é mesmo uma suculenta que chama-se Nanook. Vamos ver aqui esta beleza, De lado à frente folhas, nódoas não, listras cor de verde claro, cor de rosa, violeta. Olha, as folhas todas com risquinhos diferentes, muito lindos, folhas grandes e bastante carnudas. O folha do outro lado, esta cor violeta. Estou aqui no vídeo, não consigo mostrar muito bem, não vejo porque aqui bater o sol um pouco, mas tanto de um lado como do outro lado, esta planta Nanook, esta tradescância suculenta Nanook, muito linda, realmente. E o que interessa para mim, que ela é fácil de reproduzir-se, fácil de enraizar, não quero muito cuidados, realmente, não quero muito cuidados. O cuidado que eu tenho com ela é realmente regar. E não preciso regar muito, porque ela é uma suculenta. Como eu já estou a dizer, ela é uma tradescância suculenta, 2 em 1. E por isso quem gosta de suculentas, é uma planta perfeita. É uma planta perfeita. Eu já tenho ela há algum tempo. Não é muito porque elas crescem muito rápido. Eu comprei ela com uma amiga minha do norte, amiga virtual, porque não conheço ela pessoalmente, mas ela enviou para mim na altura, quando eu gostei suculentas, enviou para mim esta tradescância, como ela é suculenta, e achou que eu vou gostar, e eu adorei realmente, é amor da primeira vista. Então ela enviou para mim, e eu já fiz um vaso enorme. Esta planta é também um pedaço do meu vaso, vou mostrar mais uma, completamente só como Nanook.
Vejam aqui esta beleza, é linda. Esta aqui já realmente necessita uma mudança do vaso, está cheia dos raízes. Vamos ver aqui, é fácil, sai aqui facilmente do vaso e se calhar já quer realmente, esta já quer mudar o vaso para maior. Mas vou mostrar para vocês e um dia vou remodelar o vaso, só vou pôr um vaso um pouquinho maior, não preciso muito, não preciso nem mexer nos raízes, só dar uma terra com matéria orgânica boa, uma terra com fertilizada e ela fica bem. Olha, esta planta realmente comigo em Portugal e como eu vejo aqui é muito saudável e desde que nós tratamos ela bem, com cuidado como deve ser para as suculentas tradescâncias, ela não vai apanhar pragas nenhumas, ela é bastante saudável e realmente nunca vi nada em cima dela, quer dizer, uns bichos, não vi nada para ela apanhar doenças. Por isso é uma planta linda, primeira coisa, e uma planta para iniciantes e para pessoas que gostam de plantas coloridas. Esta planta é um exemplo de uma planta colorida, é uma planta que em princípio ela cresce direto, cresce reto e depois começa a pender para ela. Como ela é muito firme, bastante firme, os ramos dela bastante grossos, é comum para suculentas, como vocês sabem, né? Folhas bem grossas, suculentas, também o caule e os raminhos também bastante grossos. E daqui eles não aceitam um sítio onde vocês andam muito, um sítio onde andam animais, porque ela vai se partir com uma facilidade. E daqui põe ela num sítio onde ela não vai ficar pisada. Então vamos continuar a ver o vaso. O vaso realmente é muito lindo. Eu acho que o vaso corresponde às plantas. Um arranjo que ela fez, minha nora, ficou muito lindo. E é engraçado que está aqui uma planta que não tem nada a ver com tradescâncias. É uma planta que também fui eu comprar e deixei aqui na Ucrânia para ela. É uma planta, já vou espreitar o nome, como não tenho em Portugal, já não lembro o nome. Planta chama-se Hypoestec. Hypoestec. Pronto. Hypoestec. Vamos ver a planta. A planta é colorida também. As folhas não estão nada grossas, mas é muito bonitos, com folhagem cheia de nódoazinhos. Também pessoas chamam esta planta, já vou ver como... Olha, não consigo encontrar aqui, acho que não apontei, mas tem a ver com bolinhas. Por acaso estas nódoas não parecem nada bolinhas, mas o que eu posso dizer que estas nódoazinhas, se a planta começa a ficar com pouca luminosidade, elas começam a ficar mais verdes, folhas. As folhas começam a perder esta beleza e daqui temos que pôr a planta, principalmente no inverno, num sítio onde ela apanha bastante luz. Não é a luz daquela hora de almoço, ok? É a luz na parte de manhã ou na parte da tarde, algumas horas, perto da janela. Se a planta fica dentro da casa. O que eu posso dizer sobre esta planta? Mais que esta planta há várias cores, branco, amarelo, vermelho escuro, vermelho claro e esta cor de rosa. Mas lindas e realmente elas fáceis de tratar. É que estou a estranhar um pouco que ela deixou isso com suculentas, como aqui planta suculenta, como aqui outra tradescância que não é suculenta e na mesma ficam bem, pronto. Então ela conseguiu encontrar um equilíbrio entre elas todos e regar a maneira para plantas ficarem bem todos, porque normalmente temos de juntar as plantas no mesmo vaso, só quando elas gostam de água da mesma maneira e se elas gostam de tratamento da mesma maneira. Pronto, elas ficam bem, isso é um bom sinal, quer dizer que elas gostam de uma a outra e ninguém chateia uma a outra e daqui ninguém rouba
água e nutrientes. Pronto, por acaso ficou lindo realmente. O vaso ficou lindíssimo, um arranjo lindíssimo, parabéns à minha nora. E eu gosto. Eu normalmente não junto assim muitas plantas diferentes no mesmo vaso, porque já me aconteceu juntar e depois ver que uma planta quer mais água, outra quer menos água e depois eu separei na mesma. Por isso eu normalmente deixar os vasos assim só como uma planta. O raro tu juntar as plantas e também para não fazer a confusão depois com nomes. Mas como ela gosta assim, tá bom, ok, não me importa. Ela gosta, as plantas é dela, ela é que entende o que fazer. Também vou mostrar aqui uma planta, vamos ver aqui. Não sei se vocês vão reconhecer ela, é mesmo Blushing Bright, ou Blushing Bright. E ela aqui, como já está aqui bastante calor na Ucrânia, ela já aqui perdeu quase cores, vamos ver aqui. Ela quase perdeu as cores e ficou um pouco feiosa, como aqui folhas secas. A minha também ficou assim. A minha, como ela estava e como está agora, vocês também podiam não reconhecer a planta. E eu não reconheço. E de início achei que ela está a morrer, que uma coisa está mal. Mas depois percebi que ela não suporta calor. E daqui temos no verão esconder a nossa Blushing Bright um pouco longe mesmo do sol, para ela não ficar mal e ficar escondida. Olha, está aqui a asa, está aqui a asa, está aqui a asa, mas não dá para ver ela, é uma cadela. É uma cadela, está aqui ver as filmagens. Pronto. O que falamos sobre esta tradescância, uma outra, já falei, o comum para todas as tradescâncias que elas plantas realmente muito fáceis, plantas perennias. O que quer dizer planta perennia? Quer dizer que é a planta que vive mais do que 2 anos. Vive mais do que 2 anos, a vida dela assim bastante comprida, ela consegue viver muitos anos, desde que nós vamos ajudar a ela viver estes anos mais. Porque temos sempre a remodelar, replantar uma vez por 2 anos, mais ou menos, ou uma vez por ano, porque elas crescem realmente rápido. Temos que podar, que mais vamos podar? Vamos ter uma planta mais cheia, planta mais volumosa. Eu adoro plantas volumosas. Para mim, elas podem não descair, mesmo que descair, plantas pendentes ficam muito lindos, mas planta, quando é cheia, só depois eu deixo elas ficar pendentes, sim? Olha, a minha nora tem aqui bastante plantas, umas num estado perfeito, bom, outras num estado assim menos bom, mas tem plantas bonitas e estou aqui de férias algumas semanas e vou tentar ajudar ela não se importa, e vou remodelar algumas plantas, alguns vasos, para ajudar a ela e pronto, para eu também mostrar para vocês o que pode-se fazer e com plantas. E para hoje vou agradecer os meus subscritores. Vou agradecer pessoas que estão a acompanhar o meu canal, que comentam, que vejam os meus vídeos, agradeço a todos. Tenho muitos amigos brasileiros, obrigada. Tenho amigos youtubers portugueses, tenho amigos que não youtubers que gostam das plantas, que gostam de tradescâncias, cóleos ou suculentas, estas plantas que eu tenho mesmo muitos. Obrigada a vocês todos e subscrevem-se, quem não está subscrito, quem gosta dos meus vídeos. Se eu não diz uma coisa, então perguntam nos comentários e eu vou acrescentar, porque os meus vídeos é mesmo improvisados. Quase nunca escrevo nada, pronto, no caso de hoje escrevi o nome da planta, porque não tenho esta planta e não lembro. E muitas vezes não lembro nomes das plantas que eu tenho. Não lembro e eu acho que isso não é grave. O interessa é que eu gosto das plantas e interessa saber como tratar elas e dar uma ajudinha para vocês. E vocês também podem dar uma ajudinha para mim, porque as minhas plantas também não é todas perfeitas e às vezes também morrem, com muita pena minha, mas como dizem em Portugal, mais vale elas do que nós. Pronto, eu não posso dizer que eu estou gostar quando elas ficam mal, quando morrem, mas pronto, acontece. Eu, neste caso, acho que a planta não gosta de nós, não conseguimos encontrar com ela a mesma língua, porque querem ou não querem, mas plantas também é uma coisa viva,
E se elas não gostam de uma coisa, pronto, não conseguimos continuar com ela. Por exemplo, a minha nora tem algumas plantas que eu enviei para ela e elas estão lindas. E eu não consegui. E quando não consigo algum tempo estou lutar e depois vejo que a planta realmente não se dá comigo, eu não consigo encontrar o sítio perfeito para ela ficar linda, ou a rega perfeita para ela ficar linda. Pronto, se ela morre, não há nada para fazer, né? Tento sempre salvar a planta, mas até um dia. Por isso vamos ver o vaso da minha nora. Tradescância as plantas perfeitas. Se vocês gostam, pôr elas pendentes numas prateleiras dentro de casa ou na rua. Elas vivem tanto dentro de casa como na rua. Minhas plantas estão na rua, mas se vocês gostam de pôr plantas dentro de casa ou não tem espaço na rua, pronto, pode ser. O que eu posso dizer é que elas todas querem luminosidade, elas querem luz na parte de manhã ou na parte da tarde, elas querem temperaturas mais do que 10 graus, normalmente. Em Portugal, elas aguentam na rua temperaturas 4 ou 5 graus positivos, pronto, ficam bem, realmente, ao pé da casa. Elas não gostam de luz hora de almoço, daquela luz muito forte. Elas não gostam de temperaturas muito altas, tradescâncias. Elas gostam de temperaturas até 30 graus, elas ficam perfeitas. Depois de 30 graus temos que ter muito mais cuidado e esconder elas de luz direta. Temos que regar mais no verão, claro, do que no inverno. No inverno elas não precisam de ser regados, desde que a camada em cima fica seca, temos por regar elas. As suculentas, já não temos regar assim tantas, mas mesmo assim, tradescâncias suculentas, por exemplo esta, na minha casa, quer rega muitas vezes. Porquê? Porque está muito cheia, tem muitos raízes, tem muitos rebentos, pronto, e isso tem a ver tudo. Não há uma regra sobre a rega. Por isso, olha, vou acabar para não cansar vocês muito. Tenho aqui ainda muitas plantas para vocês. Vou mostrar algumas plantas que vou remodelar, que ficam já num estado assim um pouco feio. E é normal para tradescâncias. Por isso, acompanhem-me. Obrigada, obrigada, obrigada. E tchau, tchau. Até a próxima.